Gravação? Que estranho. Só um momento, pessoal. Hello, people. Good morning. Today you are going to do an activity in class. We are going to do this activity together, ok? Nós vamos fazer uma atividade juntos, faz parte do estudo do passado contínuos. E por falar em passado contínuos, vocês tiveram duas atividades para desenvolverem, né? Uma foi aquele questionário no dia 12, e a outra foi a atividade sobre o vídeo do passado contínuos. Vocês conseguiram fazer as atividades? Porque esse final de semana eu já vou começar a passar para o professor online as notas. Vou começar a fazer correção e já vou passar, tá? Como eu falei, o nosso semestre é curto, então a gente tem que ser ágil na hora de conseguir fazer as atividades e logo passar as notas, certo? Então, o que está previsto para a nossa aula de hoje? Eu vou só abrir para mostrar para vocês. Nós vamos trabalhar com essa situação aqui apresentada. Opa, eu não compartilhei a tela, desculpa. Deixa eu compartilhar a tela. Nós vamos trabalhar com a seguinte situação. Só um momento. Aqui, ó. Todo mundo está vendo a minha tela? Eu preciso que alguém abra o áudio e me diga se está. Sim, Sim, estão me ouvindo bem também? sim. Tá. Então, assim, ó. Nós vamos ter uma atividade que vamos fazer juntos, tá? Essa atividade é sobre o uso do passado do verbo to be e do passado contínuos. A primeira atividade é sobre o passado contínuo, sobre o tempo sorry. Primeira atividade, que é o parte A, ela vai fazer uso do verbo to be no passado, tá? Por quê? Porque ao estudar o passado contínuo, nós precisamos saber conjugar o verbo to be no passado. Então, antes aqui eu vou mostrar para vocês um negócio, só para relembrar, né? Relembrando, o verbo to be no passado, ele tem duas formas. Ele vai ser o was e o are. Vocês viram isso lá de alguma forma lá no vídeo da Marcela. Então, para os pronomes I, he, she e it, o verbo to be no passado vai ser was. Para os pronomes you, we e they, o verbo to be no passado vai ser o were. Por que eu estou falando isso? Porque I was, eu era, eu estava. He was, ele era ou estava. She was, ela era ou estava. It was, ele ou ela era ou estava. You were, você era ou estava, vocês eram ou estavam. We were, nós éramos ou estávamos. E they were, eles ou elas eram ou estavam. Estão acompanhando? Porque a primeira parte do exercício é aqui, ó. Estão acompanhando, gente? Sim, A primeira parte é essa figura aqui. Ela está nítida para vocês ou vocês querem que eu aumente? Vocês querem que eu Não dá aumente? pra ver, não dá pra ver muita coisa lá no fundo, mas dá pra ver, ó. Espera aí que eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar aqui um pouquinho. Vou esticar um pouco ela. Melhorou? Igor, melhorou? Ela está esticada. Estiquei. Ficou melhor para ver? Ficou assim. Tá, então. Ah, não é o Igor, era outra pessoa. Quem que estava falando antes? Eu. Quem? O Davi ou quem que estava respondendo? O Rian? Yeah. Rian. Ó, pessoal, então assim, ó, eu tenho aqui 5 situações. Eu tenho a personagem Pat, eu tenho a Anne and o Jack, eu tenho a Sue, o Mr. and Mrs. Baker e o Ben. A pergunta da primeira parte, que eu vou chamar de parte A, é Where were these people? Em primeiro lugar, o que significa where? Pronome where. Onde? Onde essas pessoas o quê?
que é esse were aqui? Estavam ou estão? Não, estão é presente. Nós estamos relembrando o Estavam. passado? Estavam. Onde essas pessoas estavam? Então, aqui, ó. Agora, se vocês forem lá na plataforma, vocês vão ver o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu disponibilizei a atividade para vocês lá. Tá? Ela já está abrindo lá para vocês. Então, a gente pode fazer juntos. Deixa só, ela vai atribuir, só um momentinho. Tá? Ela está sendo criada para vocês lá, para vocês conseguirem abrir e escrever. Enquanto ela vai atribuindo, eu vou esperar aqui um pouquinho para... Ops. Então, o que vocês têm que pensar? Olhando aqui, vamos falar em português. Where were Pet? Onde o Pet estava? Ou a Pet estava? Onde ela estava, não é o que ela estava Na fazendo. cama. Tá, então como é que eu digo isso ou na cama ou no quarto? Como é que a gente diz isso em inglês? Hein? Bed. Isso. Então agora eu vou fazer o seguinte. Vocês conseguiram abrir a atividade lá? Se vocês forem lá na plataforma, vocês conseguem abrir a atividade e fazer. Mas assim, ó, se vocês estão usando o celular, não vão conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não tem problema. A gente faz junto aqui em aula e depois vocês fazem vocês mesmos lá, tá? Então aqui, ó, Pat, ela estava no quarto. Como é que a gente diz isso em inglês? Me ajudem, que é a situação 1, usando o verbo to be em inglês. People? Vocês entenderam o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o verbo to be no passado para essa figura aqui, indicando onde essas pessoas estavam. Para isso, a gente tem que usar a frase em inglês e o verbo to be no passado. Então, como é que fica a primeira frase? Como é que a gente diz em inglês? Eu vou botar a frase em português. Pat estava no quarto dela. Como é que fica essa frase em inglês? Que é mais fácil para vocês visualizarem. She was where. Não sei, alguma coisa assim. Isso, muito bem. She was in. Como é que é no quarto dela? Esse dela vai ser o quê? Como é que a gente mostra esse possessivo? Como é que é dela? Olha o possessivo que vocês já fizeram prova, hein? Colocaram ali no comentário, her room. Isso, her room. Gabriela? Tá Meu nome é falando? Quem que falou? A Manuela? Maria Eduarda. Maria Eduarda? É que eu não estou vendo vocês, tá? She was in her room or in her bedroom. Certo? Estão entendendo o que a gente está fazendo? Ó, estamos usando o verbo to be no passado, porque nós vamos trabalhar daqui a pouco com o verbo to be no passado contínuo. Tá? Essa é a ideia. E a segunda situação, eu tenho a Anne e o Jack. A Anne e o Jack, pela figura, vocês estão vendo, eles estão onde? No cinema. Isso, eles estavam, né? Anne e Jack estavam no cinema. Como é que a gente diz isso em inglês? Me ajudem. Estavam no cinema. They were in the... Eu não sei como é que é cinema em inglês. Sim, vamos lá. They were in the cinema or in the movie theater. Pode ser cinema também, tá? They were in the cinema. É isso. In the cinema ou or movie theater. Você pode dizer isso, tá? Vou botar aqui para vocês conhecerem essa expressão. Move theater. Theater. Ok? E a questão 3. Sue. Que lugar é esse aqui? Em que local ela estava? Num terminal de trem. Isso. Pegando um trem. Sue estava na estação de trem. Opa. Estava. Como é que vai ficar esse estava aqui? Vai ser o were ou vai ser o was? Was.
Was, muito bem. Me ajude a passar a frase para o inglês, então. She was She was. Como a in. estação de trem. Não, daí, como a estação de trem é uma estação pública, daí a gente não usa a preposição in, a gente usa a preposição at. At the. Train station. Muito bem. Train station. Estão acompanhando o raciocínio, gente? Tá fácil ou tá difícil? Sim, tá fácil. Tá fácil, né? Easy. E agora? Vamos olhar o Mr. and Mrs. Baker. Where were they? Mr. and Mrs. Baker estavam onde? Jantando. Mas assim, ó, é onde estavam, não é o que estavam fazendo. Num No restaurante. restaurante. Em um restaurante, né? Isso aí vocês vão fazer depois, que eles estavam fazendo, tá? Agora, como é que fica essa frase em inglês? They were Muito in bem. restaurant. They were in a restaurant. Or they were at the restaurant. Tá? Mas eles estavam dentro comendo, daí nesse caso foi assim, in the restaurant, tá certo. The restaurant. Ok. Estão percebendo, gente, aqui, ó, é só para vocês revisarem o uso do to be no passado e saber para qual pronome cada forma vai. Lembrando que a gente pode criar, assim, como regra, que para os primeiros singulares, pronome singular que a gente usa o was. E os outros que acompanham o plural, a gente usa o or. Dá para criar essa regra, né? Para tentar justificar Professora, o uso de um ou de outro. Fala, meu amor. desculpa atrapalhar a aula, mas é que tem uma aluna que não tá conseguindo entrar, a Maria Eduarda Oliveira, da 203. Ela Ah, disse que clica no link e não consegue entrar de jeito nenhum na aula. Ela já reiniciou o celular, fez tudo e não consegue. Daí ela tá perdendo a aula por isso. tá, ela tá pegando o link certo, será? Sim, sim, eu mesmo enviei o link da aula que tava no Classroom. Ela tá entrando com a conta da escola. Isso mesmo, tá. Hã? Eu pergunto, Se tu Ó, não porque entrar com a conta da escola, aquela com o tem, número da matrícula, tu não consegue entrar na aula aí tem que toda. Aí tu vai precisar de pedir permissão. permissão. Tem que pedir permissão, mas aí como eu não estou acompanhando, diz para ela tentar de novo entrar para agora, porque eu vou tentar dar permissão para ela. Mas assim, ó, não é para entrar com conta que não seja de estudante, entendeu? Por causa da questão de invasão de vírus, esse tipo de coisa. tá. Pessoal, enquanto a gente espera a Eduarda tentar entrar, nesse meio tempo vocês façam o quê? Vocês colocam o seu nome e a sua turma para a gente poder registrar a frequência, tá? Enquanto a Maria Eduarda fala com a amiguinha, vocês coloquem o nomezinho de vocês com a turma, tá? Tá faltando. Sim, a Maria Luísa, o Cauã, o Igor, Vinícius. Deixa eu ver quem mais. Tá faltando gente botar presença. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 3 pessoas não colocaram nome e presença. Cadê o link, professor? Eu não botei o link. Como assim? Pessoal, vamos retornar? Ô, Maria Eduarda, eu estou esperando. Ela não tá conseguindo ainda. Ah, então vamos continuar. A hora que ela tentar. Oi? Tá.
Na hora que ela tentar, tu me avisa para eu poder dar permissão. Vamos lá. Pessoal, continuando aqui. Aí nós temos a situação 5, que é do Ben. Onde é que o Ben está? O que vocês acham que ele está? Onde ele estava? Na praia. Na praia. Como é que a gente... Vamos botar aqui. Ben was on the beach. A expressão praia é sempre acompanhado com essa preposição, tá, gente? Não é at, é uma expressão idiomática e vai o on. Então não tem explicação. Ah, e eu botei a frase direta em inglês. Tudo bem, então. Bem, estava na praia. E isso em inglês vai ficar Ben was on the beach. Ok? Alguma dúvida até agora? O que vocês podem fazer? Vocês não abriram o arquivo, né? Então vamos voltar lá. Então aqui, ó, a parte B agora é para usar o passado contínuo. Estão vendo aqui, ó? What were they doing? O que eles estavam fazendo. Agora, para cada um, a gente viu onde eles estavam, tá? Agora vamos descrever o que eles estavam fazendo. Então vamos lá na situação 1. A Pat, ela estava fazendo o quê? Dormindo. Então, vamos botar aqui, ó. Ela estava dormindo. Isso em inglês vai ficar o quê? Ela estava dormindo, não é passado contínuo? Sim. Ela está o quê? Como é que fica em inglês? She was sleeping. She was sleeping. Muito bem. Isso é passado contínuo. Verbo to be no passado, mais um verbo com ing ao final. Certo? Isso tem que estar claro para vocês. E se vocês pensarem o que a gente está fazendo, olha só, nós saímos de uma figura, nós estamos descrevendo a situação. Primeiro a gente localizou o personagem e agora a gente está contando o que eles estavam fazendo. Nós primeiro começamos dizendo onde eles estavam e agora vamos indicar o que eles estavam fazendo. Então a gente já tem condições, com esses dois tempos verbais, o passado e o passado contínuos, descrever uma situação que estava acontecendo. Então, percebendo como agora a gente consegue ficar um pouco mais proficiente, é importante vocês terem noção disso. Tá? Então, she was sleeping. Number 2. Annie and Jack, they were at the movie theater, at the cinema. Eles estavam no cinema. O que eles estavam fazendo no cinema? Assistindo o filme. Isso. Então, vamos botar aqui. Eles estavam assistindo a um filme. Eles estavam assistindo a um filme. Como é que fica essa frase em inglês? They were Watching a movie. They were watching a movie. Very well. É isso aí. Ah, então vocês conseguiram pegar bem o passado contínuo. Estou feliz por isso. They were watching a movie. E na situação 3? Situation 3. Sue was at the train station. Ela estava na estação de trem. O que ela estava fazendo na estação de trem? esperando um trem. Ou pegando Então, um trem. Isso, ela estava, no caso, ela estava esperando, né? Estava esperando o trem. Minha hora aqui. Tá. Como é que vai ficar essa frase em inglês? Please. Como é que é esperar em inglês? Wait, eu acho. Isso, muito bem. Como é que fica então? She was waiting. Isso, she was waiting ou waiting. Oops. A train.
A train, esperando um trem. The train. She was waiting the train. Waiting for a train. Esperando por um trem. A quarta, como é que fica? Deixa eu só passar aqui pro nosso... Vamos lá na questão 4, lá na situação 4. Mr. and Mrs. Baker, they were at the restaurant. Eles estavam no restaurante. What were they doing? Eles estavam no restaurante, estavam fazendo o quê? Ali a gente pode colocar várias situações. Jantando. Tá, então vamos botar. Eles estavam jantando. Tá? Como é que é jantar em inglês? Alguém lembra? Dinner. Isso, jantar é dinner, mas daí estavam jantando, como é que vai ficar isso em inglês? They were eating. Isso, peraí, que eu vou te mostrar aqui, ó. They were. Toda vez que eu tenho uma refeição em inglês, café da manhã, café da tarde, almoço e jantar, a gente usa sempre o verbo have mais o nome da refeição. Vai ficar assim, ó. They were having dinner, tá? Sempre que eu tenho uma refeição em inglês, então, eu estou tomando café da manhã. I am having breakfast. Eu estou almoçando. I am having lunch. Estou jantando. I'm having dinner. No caso, eles estavam jantando, tá? Em inglês é como se estivessem tendo aquela refeição. Nesse sentido, tá? Para facilitar a tradução para vocês. E agora? Nós temos o Ben. Ben was on the beach. Ele estava na praia. O que ele estava fazendo ali? Belo e faceiro. Pegando um sol. Um bronze. Isso, então, vamos lá. Ben estava tomando banho de sol. Tudo isso que vocês falaram, a gente expressa com essa frase. Ben estava tomando banho de sol. Como é que é tomar banho em inglês? Se for tomar chuveirada, vai ficar take a shower. E tomar banho. Tem uma expressão em inglês que é banho. Não lembro. É bath. Como é que vai ficar a frase? Até então me ajude aqui. Ben estava, me ajudem. He was. Ben was. He was. Aí tomar banho é take a shower or take a bath. Então eu vou botar assim, ó. He was taking a sun bath. Porque eu posso tomar banho de sol, eu posso tomar banho de chuva, então eu posso botar rainy bath. A rain bath, tá? He was taking a sun bath. Aqui eles juntam. Não, tá errado. Tá? He was taking a sun bath. Entenderam o que a gente fez aqui, gente? Vocês percebem que agora vocês têm condições, se eu pegar uma figura e pedir para vocês lá na prova escrita e pedir assim, ó, descreva a situação apresentada nessa figura. Você já tem condições de fazer isso usando o passado contínuo? Primeira coisa que a gente fez foi situar as pessoas. Então, where were these people? Onde estavam essas pessoas? Situation A. Where were these people? Aí a gente usou o verbo to be no passado. Second situation, part B. What were these people doing? What were they doing? O que eles estavam fazendo? E vocês foram descrevendo. Estão percebendo? Claro que a gente teve que consultar o vocabulário em inglês, etc, etc. Mas, vocês percebem que vocês conseguem agora descrever uma figura? Ou falar de uma ação que estava acontecendo? Situá-la? People? Tá, deixa eu parar a apresentação aqui um instantinho. Take a bath. Isso. Pessoal, assim, ó, quem chegou depois, por favor, anote o seu nome e a sua turma, tá? Para ficar marcada a presença. Outra coisa, eu queria saber. Vocês entenderam o que a gente fez até agora? Sim. Alguma dúvida? Não. Tá. Agora vem a segunda parte, que é a parte mais mecânica da nossa atividade. Para quem não conseguiu abrir a atividade, porque está usando o celular para assistir a aula,
vocês vão fazer o quê? Depois vocês vão acessar lá na plataforma do Classroom, vai aparecer como atividade para vocês. Isso que a gente deveria estar desenvolvendo juntos, né? Escrevendo ao mesmo tempo. Mas eu sei que algumas pessoas não conseguem porque estão acessando o celular e precisam do celular para poder assistir a aula. Então, assim, ó, vou voltar lá para a apresentação. Agora vamos passar aquelas frases para o modo negativo e para o interrogativo. Vocês vão me ajudar. Por quê? Porque isso tem que ficar bem claro para vocês, porque de semana que vem, na nossa aula, nós vamos trabalhar um texto, vamos trabalhar um tema. Então, hoje a gente vai terminar o assunto gramatical, e aí eu vou deixar uma atividade desse final de semana para vocês, e na outra aula nós vamos trabalhar um tema de um texto em aula. Nós vamos construir esse tema a partir do debate do assunto. Então, aqui, ó. A parte C, escreva as frases da parte A no modo negativo e interrogativo. Então, essas frases que a gente construiu aqui, eu vou pegar a primeira aqui, ó. She was in her room. Ctrl C, vou botar aqui. Ctrl V. Tá? Essa é a afirmativa, certo? Como é que fica a negativa? Me ajudem. She Eu acho que was eu vou colocar o not note depois do in was. her. Isso, botar um not depois, she was not, é isso mesmo. She was not in her room. Very well. E como é que fica a interrogativa? Was she Was she in her room? Was she in her room? Muito bem. É isso aí. O que que tem que lembrar? Aquilo que a colega ali falou. Na hora de fazer a negativa, o not tem que ir depois do verbo to be no passado. Na hora de ir para a interrogativa, o verbo to be vem para frente do sujeito. A gente usou did aqui? Não, a gente está usando só o verbo to be. Esse que é o legal, não tem que se preocupar com did, tá? Eu vou lá pegar agora a segunda frase. They were in the cinema. Ctrl C. A primeira frase é afirmativa, Ctrl V. Deixa eu até botar um AF aqui na frente, né? Para ficar padrão. Vou botar um AF aqui. They were in the cinema. Ponto. Como é que vai ficar a negativa? Me ajudem. They were not in the cinema. Isso, in the cinema. Very well. That's it. E como é que fica a interrogativa? Me ajudem. Were they in the cinema? Were they in the cinema? Well pronounced. Muito bem, fez a entonação direitinho, hein? Were they in the cinema? Ô, professora, não dá tempo de escrever e falar junto com a professora, tem como. Mas você está escrevendo lá na própria atividade ou está fazendo no celular? O que você Na está própria fazendo? atividade. Ah, tá. Não, tudo bem, meu amor. Não, não é uma questão avaliativa, tá? Desculpa, se eu estou indo muito rápido. Só o que você quer que eu faça mais devagar, é isso? Gostaria, por favor. Tá, então tá, vamos lá. Onde é que você está? É porque eu acho que, é que assim, ó, como eu estou editando aqui, ele vai aparecer editado lá. Então, por isso eu estou perguntando para vocês, se vocês me ajudarem a fazer a frase oralmente, porque como o texto é o meu original, ele vai aparecer para vocês, eu acho que editado. Não está aparecendo editado? Não. Não? Interessante. Tá. E essa situação 3, então? She was waiting for a train. Oi? O que é? Ô, prof, eu não entendi esse cinema. Não teria que ter um de antes do where? Só um pouquinho, Ctrl C. Ctrl V. O que é? Não teria que ter um did antes do where ali na Não, interrogativa? não. Como a gente está usando o verbo to be, boa pergunta, excelente pergunta. Ó, nós estamos estudando um caso específico, que é o verbo to be no passado e o passado contínuo. Por coincidência, o passado contínuo usa na estrutura dele o verbo to be, que está aqui, ó, o was ou o are. Como o verbo to be a gente pode ser considerado como um verbo autossuficiente, ele mesmo que se marca na negativa, ele mesmo que se marca na interrogativa. Então, por isso que lá na negativa, pode ver, ó, não apareceu o did not, apareceu só o not após o verbo to be.
Na interrogativa, só apareceu o verbo to be na frente da frase, tá? Ah, professora, por que a gente não usa did? Porque, em primeiro lugar, did acompanha verbos de ação. O verbo to be não é um verbo de ação, é um verbo de estado. E ele é um verbo auxiliar, ele é um verbo que auxilia outras estruturas verbais. Então, se ele já é um auxiliar, ele mesmo vai sinalizar se a frase é negativa ou interrogativa. Entendeu? Yes ou no? Entendi. Entendeu? Porque assim, ó, uma coisa é Yes. dizer você visitou seu amigo ontem. Outra coisa é dizer você estava com seu amigo. Para você estar com seu amigo, você visitou seu amigo, foi até lá. E você estava em uma situação, tá entendendo? Por isso que são verbos diferentes. Então, existem verbos de ação e verbos de circunstância, que no caso é o verbo to be. E o próprio verbo to be é que vai sinalizar essas marcas. Tá? Entendeu? Uhum. Yes. Ok, então me ajuda agora a fazer. Pergunta, por favor. Não, nada não. Tá, como é que vai ficar negativo então nessa daqui? She was waiting for a train. She was not waiting for a train. She was not waiting for a train. Ok. Interrogativa. Como é que fica? Was she waiting for a train? Yes. Was she? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Olha aqui, gente. Olha o que eu fiz aqui. Vocês viram o que eu fiz? Alguém sabe me dizer qual foi o erro que eu Você cometi? botou waiting? Hã? Quem consegue descobrir o erro que eu cometi aqui nessa questão 3? O Rodrigo. Conjugou o verbo? O que eu fiz? Olha só, era para pegar as frases da primeiro grupo aqui, só com o verbo to be. O que eu fiz? Eu vim aqui e copiei a que estava com passado contínuos. Olha aqui, ó. Tem um erro aqui. Deixa eu tirar esse aqui daqui. Não que o raciocínio estivesse errado, mas é que está com as frases erradas, tá? Deixa eu voltar lá. Aqui, ó, nessa parte C, escreva as frases da parte A no modo negativo e interrogativo. Então, tem que ir lá na parte A, que é onde situa as pessoas dizendo onde elas estavam, para passar para o negativo e para o interrogativo. A professora copiou a frase errada. Ai, ai, ai. Ctrl C. Vamos lá. Desculpem, tá? Por favor. Ctrl V. Agora sim. Vocês viram, né? A gafe aqui. Vamos lá. Agora, por favor, me ajudem. She was at the train station. Como é que fica a negativa? She was not at the train station. Muito bem. She was not at the train station. Thank you. Como é que fica a interrogativa, por favor? Was she at the train station? Was she at the train station? Very well. Agora sim, agora estamos com os verbos certos, com as frases certas, na situação certa. Professora. Se liga, professora. Vamos lá. Vamos lá. Situação 4 da parte A. Mr. and Mrs. Baker, they were in the restaurant. Então, essa é a frase afirmativa. Ctrl C. Vamos lá. Afirmativa. Ctrl V. Como é que vai ficar a negativa? Me ajudem. They weren't in the restaurant. They weren't in the restaurant. Isso aí. Ó, gente, aqui, ó, ela usou o weren't. O que é o weren't mesmo, para quem não lembra? A abreviação do are not. Muito bem. É a junção do were mais o not. E se nós fôssemos usar aqui, ó, nessa frase, no she was not in her room, como é que ficaria essa forma contracta? Alguém lembra? Qual é a forma Wasn't. contracta? She Muito bem. wasn't. She wasn't. Very well. You are great. Vocês são ótimos. You are the best.
Vamos lá. Continuando. Como é que fica a interrogativa agora? Were they in the Isso. restaurant? Were they in the restaurant? É isso aí. Were they in the restaurant? Very well. Vamos pegar agora a situação 5 da parte A. Ben was on the beach. Ctrl C. Afirmativa. Ctrl V. Agora me ajudem a fazer a negativa. Ben wasn't on the beach. Yes. Ben wasn't on the beach. Very well. E como é que fica a interrogativa? Was Ben on the beach? Yes. Was Ben on the beach? É isso aí. E o Ben tem que ser letra maiúscula, né, professora? É o nome próprio. Então, se a gente fizer uma prova agora sobre isso, vocês estão afiados sobre o verbo to be. Certo? Agora vamos fazer o seguinte, agora vamos pegar as frases afirmativas do passado contínuo, que foi dizendo o que eles estavam fazendo, e passar para o negativo para o interrogativo, que é a parte B. What were they doing? She was sleeping. Agora é a frase certa. She was sleeping. Ctrl C. Na afirmativa, eu tenho a primeira aqui. Ctrl V. She was sleeping. Como é que vai ficar a negativa? She wasn't sleeping. She wasn't sleeping. Very well. Ó, wasn't é a junção do was mais o not. Se formos falar como a nossa colega falou, que falou bem assim, sucinto, é só colocar o not depois do was ou do were, depois do verbo to be. Como é que fica a interrogativa? Was she sleeping? Was she sleeping? Very well. Percebam que não muda nada, a frase fica a mesma. Ó. Continuou o verbo lá na frente do sujeito, continua o ing no verbo, não muda nada para facilitar a nossa vida. Não tem que perder isso nem perder aquilo. Tá? Bem tranquilo. Vamos pegar a situação 2 aqui, olha. They were watching a movie. Ctrl C. Essa é a afirmativa. Ctrl V. Como é que fica a negativa? Alguém pode me ajudar? They weren't watching a movie. They weren't watching a movie. Certo. Como é que vai ficar a interrogativa, então? Were they watching a movie? Yes. Were they watching a movie? Oops. Very well. Situation 3. Vamos lá. Sentence 3. She was waiting for a train. She was waiting for a train. Ctrl C. This is affirmative sentence. Affirmative. Ctrl V. Como é que vai ficar a negativa? She wasn't waiting for a train. She wasn't waiting or waiting for a train. Oops. Train. Ok. Interrogative. Como é que vai ficar a interrogativa? Was she waiting for a train? Yes. Was she waiting for a train? Perfect. Very well. Okay. Number 4. Number 4. They were having dinner. Ctrl C.
Number 4. Ctrl V, afirmative. Ctrl V. Li, negative. Como é que vai ficar? They weren't having dinner. They weren't having dinner. Ok, interrogative. Como é que fica? Where they having for the dinner? Yes, were they having dinner? Não precisa do Do for? isso. Okay. É porque eles não estão esperando por um jantar, eles estão jantando. Entendeu? Waiting for é esperar por algo, por alguém. E having dinner é almoçar, jantar, lanchar. Ok? Sempre quando eu tenho have, mais o nome de uma refeição é tomar café da manhã, almoçar, jantar, lanchar. What are they having? Você não entendeu ainda? Quer que eu explique? Entendi, já entendi. Entendeu? Tá. What are they having dinner? Ok. Number 5. He was taking a sunbath. É bem britânico, né? Afirmativo. Ctrl V. Como é que fica a negativa? Sorry. He wasn't taking a sunbath. He wasn't taking a sunbath. Interrogative, please. Was he taking a sunbath? Was he taking a sunbath? Very well. Deixa eu só sair aqui agora da apresentação. Depois eu volto para perguntar para vocês umas coisas. Ok? Deixa eu voltar lá. Então, ó, tem alguém fazendo aqui direto aqui, ó, no chat. Que rápido. Então, pessoal, vocês conseguiram entender a sistemática? Sim. Tá difícil? Foi complicado? Como é que foi? Foi tranquilo. Bem tranquilo? Vocês gostaram da dinâmica de fazer o exercício em sala de aula também? Sim. É bom, né? De vez em quando a gente vai fazer isso para vocês fixarem. Como vocês assistiram ao vídeo sobre o passado contínuos, então agora a gente precisava fazer uma atividade juntos para poder fechar, né? Eu digo assim, assimilar, sedimentar esse conteúdo na cabecinha de vocês. Então agora que a gente fez uma atividade em aula, porque como é que seria essa aula de hoje? Seria o equivalente à nossa aula de exercício em sala de aula, né? A gente fez uma atividade em conjunto, nós todos juntos acompanhando. Bem que quando a gente faz em sala de aula, né, cada um no seu caderno baixadinho, assim tá todo mundo vendo e acompanhando, visualizando. Às vezes isso é uma estratégia boa de memorização, de assimilação do conteúdo. A gente fez junto e agora, no final de semana, eu vou disponibilizar, eu vou botar ali uma atividade avaliativa, valendo nota, tá? E o Matheus estava na B e eu estava na D, tá? Aí eu vou botar uma atividade avaliativa valendo nota. Se vocês olharem, essa aula de hoje, esse material que a gente acabou de fazer juntos, vai aparecer como atividade para vocês, mas sem nota e sem data de entrega, porque a gente desenvolveu junto, tá? Alguém quer te perguntar alguma coisa sobre o passado contínuo, sobre o verbo to be no passado? Ô, professor, sobre essa que a gente estava fazendo agora, ela é para devolver na plataforma? Pode devolver, tá? É bom para não ficar em aberto depois. Vocês podem devolver, porque na verdade ela vai aparecer editada. Eu não sei se você já. Quem conseguiu abrir, se vai aparecer para vocês tudo editado já. A minha não estava editada, não. Não? Não. Então, que bom. Então, gente, alguma dúvida sobre esse conteúdo? Vocês Não. viram as notas que eu coloquei lá na plataforma? Já botei tudo no Professor Online? Já está tudo lá. Eu não achei. Não tinha achado, no caso. A tua nota de inglês? Ah, tá, não. Desculpa. Ai, meu Deus.
Tá? Já botei tudo lá no Professor Online, já foi tudo digitado, então vocês estão com todas as notas em dia. Aí, esse final de semana, o que eu vou fazer? Eu vou corrigir aquele questionário que era a revisão do passado simples, né? Used to be, used to e o verbo to be no passado, e depois a atividade do vídeo do passado contínuo, tá bom? Se alguém ainda tiver alguma dúvida, por favor, aproveite, que a gente ainda tem mais 5 minutinhos de aula. Any doubt, people? No doubt? Então, se vocês não têm mais dúvidas, eu agradeço a participação de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado, né, que a gente tenha feito a atividade juntos. Qualquer coisa, eu estarei à disposição. Tá certo? Thank you very much for your participation. Bye bye. See you next class. Bye bye. Have a nice weekend. Tchau, filho. Bye bye. Tchau, prof. Bom final de semana. Também. Have a nice Bom weekend. final de semana. You too. Kisses. Kisses.